os jogadores do Vasco terão 10 dias de folga. Então isso faz parte do planejamento do clube durante a pausa da Copa do Mundo de Clubes. Rodou. A janela durante a Copa do Mundo de Clubes será agitada no Vasco. O planejamento do Cruz Maltino é de realizar mudanças no elenco após a partida contra o São Paulo no próximo dia 12 pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino dará uma folga de 10 dias aos atletas durante a competição, enquanto trabalha em mudanças no grupo. A ideia é de que novos jogadores se reapresentem junto ao restante do grupo a partir do dia 21 de junho. E até lá, saídas também devem ser confirmadas. As movimentações no mercado passam também pela chegada de um novo diretor de futebol. O Vasco espera definir o nome nos próximos dias e vai ouvir o técnico Fernando Diniz para realizar ajustes no elenco. O time de São Januário está na 15ª posição do Brasileiro com 10 pontos, mesmo número de pontos do Fortaleza, que é o primeiro time da zona de rebaixamento do campeonato. Pedrosa e o Ryan, tô com medo de não dar tempo, já vou direto. Vamos lá, o Ryan, ele foi convocado para a seleção sub-20, é um jogador essencial, titular inclusive da seleção sub-20. O Vasco gostaria muito que ele tivesse permanecido aqui para ele fazer um período de treinamentos com o Vasco da Gama até a partida contra o São Paulo, mas lembrando, é muito importante a gente ressaltar que data FIFA é obrigatório, não tem como o clube, não vou liberar, não tem essa, ou você entra num acordo com a federação ou você libera o jogador. E nesse caso, para o Vasco da Gama, perder o Ryan é ruim porque ele é uma peça crucial do Fernando Diniz, mas ele vai ter 3 amistosos lá, um hoje contra a Islândia, o outro contra a Coreia do Sul e contra a Arábia Saudita, e o Vasco montou uma logística especial com voo fretado e tudo mais para ter o Ryan aqui no dia 11, treinando no dia 11 e tendo a oportunidade de jogar contra o São Paulo no Morumbi no dia 12. Então, apesar do Ryan não estar treinando com o Vasco nesses dias, ele vai poder atuar contra o São Paulo no Morumbi na próxima partida. E bom, Pedrosa, ter essa logística para ele, né? Sim. Ele é a peça hoje, ele é o grande personagem do jogo do Fernando Diniz, assim, a gente... Tem outras peças importantes, que é muito coletivo o jogo dele, mas ele é o cara que mais aproveitou, vamos dizer, essa era Diniz. É o que mais cresceu. É o que mais cresceu, essa é a palavra. Sem o que mais dúvida. cresceu. É o que mais cresceu e, para mim, é um jogador que, a cada momento, a cada jogo que passa, ele vai se tornando um atleta com mais confiança. Porque futebol, eu sempre falei isso aqui, talento o Ryan sempre teve. O que faltava, às vezes, era uma chacoalhada mesmo, de, cara, acorda, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que evoluir sem a bola, e ele tem evoluído a cada momento. E sobre a folga, eu até assisti uma entrevista do Luiz Henrique falando sobre isso, as pessoas às vezes confundem, o cara vai folgar depois de uma derrota. Luiz Henrique do PSG? Luiz Henrique do PSG, o técnico. Treinador. O cara vai folgar 2 dias, 3 dias. Gente, a folga é essencial para aquele atleta se recupere mentalmente. Sair daquele ambiente que muitas vezes está carregado, que muitas vezes é de pressão, para aquele cara ficar com a família, dar uma viajada, espairecer, isso também faz parte do trabalho, também faz parte da saúde mental do atleta. Então, tem muita gente que reclama de folga. Folga é importante, tão importante quanto o treino. Muito. Você tem que pensar aí do outro lado da tela o seguinte, o futebol é a sua grande paixão, né? O seu hobby. Mas para esses caras aqui é o trabalho deles. Perfeito. Imagina aí o teu chefe, a tua chefe, não te dá nenhum dia de folga, nenhumzinho, nunca. Você passar domingo a domingo trabalhando, que é quase o que esses caras têm feito com esse calendário. Tem uma folguinha ou outra depois de jogo e tal, mas é complicado. Aí você ter uma folga um pouco mais extensa, o que a gente pode chamar aí para o Vasco de intertemporada, né, Vene, que é o que vai acontecer, é interessante demais, muito para você recarregar as energias e a mente também, né? Eu recentemente vi uma série sobre o tenista Carlos Alcaraz, na Netflix, inclusive muito boa. Você não precisa gostar de tênis ou do Alcaraz. E tem um episódio que acontece justamente isso. Ele vira pro staff dele, pros treinadores e fala, eu vou para Ibiza curtir 2 dias de festa. Mas como assim? Daqui a uma semana você tem um campeonato super importante, Roland Garros. É muito importante, eu vou para Ibiza, eu preciso desses 2 dias porque eu estou surtando. Ele foi para Ibiza, curtiu 2 dias de festa e foi campeão no campeonato. Por quê? Ele estava mais leve na concepção dele. Pedrosa. Isso aí, Pedrosa, Veneno. Sou eu. Qual é a série de quem que você falou? Carlos Alcaraz, o tenista. Inclusive, Isso aí é tua série. Final de semana, eu vou ficar sábado e domingo lá em Ilha Grande. Aí, viu? A Ibiza do Pedrosa. Porque eu tô chegando no meu limite. Ilha Grande, a Ibiza de Lucas Pedrosa. Verdade. Olha aí, É ó. mais bonito que Ibiza. Eu também acho. Mário
Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Ótimo dia para você. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Ajuda demais o fanático vascaíno a chegar em outros vascaínos e se inscreva no nosso canal. Dá aquela moral e junte-se para a gente bater logo 220 mil amigos vascaínos. Bom, vamos falar sobre a busca por um executivo. Afinal de contas, quem vai substituir o Marcelo Santana? 6 nomes. Eu vou explicar um a um para que você possa entender a situação de cada um deles. Bom, ontem um dia de muitas notícias, fulano tá vindo, Beltrano tá indo embora e tal. Gente, eu procuro trazer aqui e trabalho dessa forma com a máxima clareza possível. Eu vou conversar com os dirigentes, ligo, nem sempre consigo falar, muitas das vezes consigo, e vou apurar. Respeito todo mundo que faz o mesmo, cada um tem a sua fonte de informação, mas eu fico com as minhas fontes de informação. Eu vou trazer para vocês aqui o perfil de 6 profissionais, para que você possa entender quem o Vasco procurou, quem o Vasco não procurou, quem está negociando, quem já esteve, enfim, para você entender tudo isso. Bom, já vou começar botando na tela ele, Rodrigo Caetano, tá aí. Diretor de seleções da CBF, né? Ele que tem 55 anos, chegou ao Vasco em 2009, na primeira passagem, tinha tido sucesso no Grêmio. Ele veio nas mãos do presidente Roberto Dinamite, o nosso eterno ídolo, e ele comandou aquela montagem do elenco em 2009, que culminou na subida para a Série A do Campeonato Brasileiro, seguiu para a conquista da Copa do Brasil em 2011, fez um grande trabalho. Saiu, foi para o Fluminense, foi ser campeão de novo, voltou para o Vasco da Gama e aí a coisa já caminhava para uma direção muito ruim e ele não conseguiu salvar o Vasco naquele momento de um novo rebaixamento. Foi para o Flamengo, lá ficou 6 anos, na gestão do Eduardo Bandeira de Melo, mudou a direção, ele saiu, foi para o Atlético Mineiro, enfim, e hoje está na seleção brasileira. Rodrigo Caetano, esse era o nome que o Pedrinho queria para a função. Aliás, desde sempre. Antes da eleição, ele conversou com o Rodrigo Caetano, que adora o Vasco da Gama. Isso ele já disse para mim inúmeras vezes. Virou torcedor do Vasco depois que trabalhou no Vasco. Gosta muito do Galo, do Vasco e do Grêmio. São os 3 clubes que estão no coração dele com o mesmo espaço. Sonha um dia voltar ao Vasco da Gama. Só que a mudança na presidência da CBF, o Vasco entendia que, pode ter a mudança e o Rodrigo sair e aí a gente vai firme nele. Só que o Samir Chaldi chegou e falou, não, Rodrigo Caetano vai seguir no comando. Bom, a prova disso é que toda imagem que tem o Carlo Ancelotti, o Rodrigo está junto. Já virou brother, virou parceiro, né, do novo comandante da seleção que estreia hoje. Então, o Rodrigo Caetano era o cara que o Vasco queria. Mas não tem negócio. Até a Copa do Mundo, ele não sai. E depois da Copa? Depois da Copa tem mais um ano pela frente. Janela agora no meio do ano, janela no início do ano que vem, janela depois da... Aí esquece, aí a vaca já pode ter ido para o brejo. Então, Rodrigo Caetano, esquece. Descartado. Um outro nome que foi sugerido e aprovado, mas inviável. Thiago Escuro. Estou mostrando na tela para você aí, para você saber quem é o Thiago Escuro. 43 anos, um executivo com dupla nacionalidade, ele tem nacionalidade italiana. Nesse momento ele é diretor-geral do Mônaco, da França. Chegou lá como diretor de futebol e foi alçado 3 meses depois a essa função. Brilhou por aqui, comandando o Red Bull Bragantino. O Vasco sondou um intermediário e aí soube que ele não tem nenhum interesse em deixar o Mônaco. Recentemente, o Evangelos Marinax, dono do Nottingham Forest, do Rio Ave e também do Olympiacos, tentou levá-lo para trabalhar no grupo.
Não foi possível. O Arsenal tentou levá-lo para a vaga do Edu, que foi para o grupo do Evangelos Marinax. E ele também não deixou. Então, o Vasco não conseguiria. Se esses poderosos nesse momento, milionários, não conseguiram, não seria o Vasco. Mas seria o plano B. Rodrigo não tem como, Thiago Escuro. Aí o intermediário, inviável, ele não deixa o Mônaco agora. O Vasco avançou. Vários nomes foram oferecidos, vários nomes se colocaram à disposição, o mercado está aí. E existem 4 nomes em cima da mesa. O primeiro é Bruno Spindel, dirigente do Flamengo. O Bruno Spindel, que tem 49 anos, ele chegou no Flamengo em 2015 para ser diretor de marketing, ficou até 2018, depois virou CEO do clube, e em junho de 2019 virou diretor executivo, fez dobradinha com o Marcos Braz, que foi agora para o Remo. O Bruno Spindel é muito, muito bem avaliado no mercado. Fala com os grandes players, os grandes empresários do mundo do futebol, porque hoje no Flamengo passa muito dinheiro. Claro que muita gente teria rejeição porque ele está vindo do Flamengo, porque ele torce para o Flamengo. Para mim, pouco importa se ele é competente. Ou você acha que o Verratti nasceu Vasco? Simples assim, o cara é profissional. Segundo a informação que eu recebi, porque eu perguntei para um dirigente do Vasco, falei, mas ele sairia do Flamengo? Eu sei que ele está um pouco escanteado com a chegada do Boto. E a pessoa falou, sairia. Não vai me surpreender se o Bruno Spindel aparecer como diretor executivo do Vasco. E seria um golaço, porque é um baita profissional. Tô nem aí se ele vem do Flamengo. Eu trabalhei 3 anos no Fluminense, gente. Se você é profissional, você não veste a camisa do seu clube de coração. Você veste a camisa do clube que vai te empregar e vai se dedicar ao máximo. 3 outros nomes estão na pauta. Fabinho Soldado, hoje diretor executivo do Corinthians, 46 anos. Depois que pendurou as chuteiras, ele era um volante, jogou em vários clubes do Brasil. Ele começou a carreira lá no Bom Sucesso, iniciou ali e tal no Bom Sussa, passou pelo Tupi, pelo Anápolis, pelo Bangu. Foi diretor de scout do Flamengo, até que no ano passado o Corinthians o levou. O Santos tentou tirá-lo agora e ele disse não. Estive com ele segunda-feira na sede da CBF. Profissional corretíssimo, que veio falar comigo, falar sobre o canal, acompanha a distância, dentro daquele momento que está o Corinthians, e demonstrou que está acompanhando o cenário Vasco. É um nome bem avaliado por pares do Pedrinho. Aí tem outros 2 nomes, mais acessíveis, mais baratos, inclusive, em relação a todos esses. Rodrigo Caetano seria o sonho, não tem como virar realidade. A outra opção seria o Thiago Escuro, que também não virou realidade. E aí, Bruno Spindel, Fabinho Soldado, passaram a ser opções viáveis. Porém, 2 outros nomes surgem com força, caso o Bruno Spindel não entre num acordo com o Vasco ou o Fabinho Soldado não role uma negociação mais profunda, porque até onde eu sei, o nome dele foi colocado à mesa, mas não abriu negociação o Vasco com o Fabinho Soldado, mas esse nome foi levado ao Pedrinho. Os 2 outros nomes são Eduardo Freeland, ele tem 45 anos, formado em Educação Física pelo UFRJ, MBA em Gestão e Marketing pela Trevisan e atualmente está no Avaí, aliás, desde 2023. Categorias de base, comandou com brilhantismo Botafogo, Cruzeiro, América, Madureira. Só que em 2021 ele chegou ao futebol profissional. Lembra aquela Série B, a primeira que o Vasco disputou quando ficou 2 anos seguidos? O Botafogo subiu com o pé nas costas. O Eduardo Freeland era o diretor executivo. Foi levado ao Bahia pelo sucesso que fez. Ficou lá 1 ano e desde 2023 está no Avaí. Outro nome que está no mercado.
depois de 7 anos na MLS, Bruno Costa, que estava recentemente no Fortaleza, deixou agora o clube. Bruno Costa saiu logo depois da saída do Alex Santiago, que era o diretor de futebol, e ele acabou sendo desligado também do Fortaleza. 43 anos, um executivo que já trabalhei com ele no Fluminense. À época ele era o coordenador e assistente do Branco. Nas categorias de base da seleção brasileira teve inúmeros sucessos, trabalhando junto com o Branco. Depois foi seguir carreira solo, passou pelo Figueirense, 7 anos de MLS, que é um modelo empresarial, e voltou ao Brasil para comandar a equipe do Fortaleza. Saiu agora, em abril. Apresentados, torcedor, os nomes que estão na mesa. Rodrigo Caetano saiu, Thiago Escuro também. Os outros quatro nomes estão sobre a mesa do presidente Pedrinho, que não vai decidir sozinho. Carlos Amodeu e outros pares do Pedrinho também opinam. Quem vem? Certo que, de todos os nomes, para mim, o melhor é o Rodrigo. Mas não sai da CBF. Trouxer o Bruno Spindel, acho uma baita contratação também. Até para quebrar paradigmas. Fabinho Soldado, um sujeito sério pra cacete, como é o Bruno Spindel. Aliás, todos eles, né? Não tenho que desabone nenhum deles. Mas a característica fundamental para quem vai exercer essa função: falar com o mercado, ter abertura nos grandes players. Porque o Vasco precisa contratar. Payet está indo embora, 2 outros ou 3 jogadores também devem sair agora, e tem que repor e achar os buracos, né? Tampar ali, que vão ficar no elenco. É isso, galera. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Não esqueça. De acordo com o jornalista Fabiano Freitas, do portal Janela de Transferência, o Vasco está avaliando a contratação do atacante Vitinho, ex-Al Ettifaq, e com passagens por Botafogo, CSKA, Internacional e Flamengo. Aos 31 anos, o jogador atualmente está sem clube, após finalizar seu contrato com o Al Ettifaq, da Arábia Saudita. A possível chegada de Vitinho conta com o aval de Fernando Diniz, que admira o bom futebol do atacante. Após a derrota para o Red Bull Bragantino, o técnico comentou em coletiva sobre a busca por reforços e destacou a necessidade de jogadores com características específicas. Abre aspas. Desde que cheguei, venho conversando com o presidente Pedrinho sobre reforços. Hoje em dia é difícil encontrar jogadores disponíveis e quando encontramos, são muito caros. Só poderemos contratar a partir de junho, então seguimos observando o mercado. Precisamos de jogadores que tenham 1 contra 1, que abram defesas, e principalmente de velocidade. É fundamental, explicou Fernando Diniz. Além de Vitinho, o clube carioca também estuda outras posições carentes no elenco. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Vitinho é um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.